Então, o Fernando, ele perguntou dessa palavra aqui, que é kaoko, que significa casa também, e se tem algum caso específico para usar a palavra, ao invés de simplesmente ie. Eu vejo essa palavra sendo usada em notícia, tipo, jornalística. Tipo, se você fala, não sei, tantas casas foram destruídas no tufão, blá blá blá, porque seria assim, tipo, construções, não necessariamente casas, mas pode ser tipo pequenos prédios, tipo armazéns, tudo junto, né? Construções que foram destruídas, blá blá blá, num caso, né? E se nessa palavra ie, quer dizer, nesse kanji aqui, se você pode ler como o ti ou ie, e se tem alguma diferença nos usos. E aí ele perguntou aqui na frase de exemplo: Watashi wa nanana ni imashita. E aí se ficou em uchi ou se ficou em ie nesse caso. Na verdade, por exemplo, nessa frase, pode ser qualquer um dos dois. A diferença de um para outro é a mesma diferença de você falar casa e lar. Em português, a gente não usa muito lar. A gente usa mais casa. Fiquei em casa. Você não fala fiquei no lar. Lar é uma palavra meio poética em português, talvez. Você não usa tanto assim. Você usa em frases feitas, tipo lar, doce, lar. Você não, não fala casa, doce, casa, né? Mas uma diferença, assim, na prática é que IE tem mais a ideia da casa construção, a casa física. E lar, que é o ti, é uma casa metafórica, né? É um lar. É uma coisa mais ou menos nesse sentido. Mas não necessariamente você tenha que preferir um ou outro. Você pode falar qualquer um dos dois, tá? Qualquer um dos dois serve para você usar quando você está usando esse kanji. Elisa mencionou que esse kanji tem na palavra família. Exatamente, é o ka de kazoku. É exatamente isso. É o ka de kazoku. Beleza. Alguém quer perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa desse slide? Não? Ok. Aí, seguindo aqui, pergunta da Bia. Pergunta da Bia. Aqui a Bia perguntou, na frase, Raishu morie shashin tori ni ikimasu. Você explicou sobre a aglutinação do torimasu com o ikimasu. Mas, tipo, eu queria saber se dá para aglutinar ikimasu com outros verbos para ficar ni ikimasu. Sim, pode. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Por exemplo, restaurant e gohan o tabei ni ikimasu. Aí seria tabemasu com ni ikimasu. Aí essa frase significa vou ao restaurante comer. Vou ao restaurante comer o arroz, a comida, né? Vou ao restaurante comer. E na frase de baixo, Nihon e benkyou ni ikimasu. Aqui, vou para o Japão estudar. A questão é que quando a gente tem verbos, do grupo 3, que é alguma coisa suru, sabe? Por exemplo, benkyou suru. A gente pode usar sem o suru. Aí você pode falar Benkyo shi ni ikimasu, tirando o masu, que nem aqui, porque o que aconteceu aqui? A gente tinha tabemasu, cortou o masu fora. Tabemasu, tabe ni ikimasu. Aqui a gente tem Benkyo shimasu. Aí tira o Benkyo, tira o masu, ficaria Benkyo shi, né? Benkyo shi ni ikimasu também pode ser. Você pode usar como verbo Benkyo shi ni ikimasu, ou você pode tirar o shimasu todo, no caso de verbo do grupo 3, verbo de suru, tá? Em caso de verbo de grupo 3, você pode tirar o suru e colocar só a parte que é substantivo. Então, é como se você fosse vou para o Japão a estudo, sabe? É um substantivo aí, né? Vou para o Japão a estudo. Não quer dizer que você pode colocar qualquer coisa aí, né? Porque
pode ficar estranho, porque, por exemplo, ryori suru, que é cozinhar, ryori suru. Se você fala nihon e ryori ni ikimasu, fica estranho, porque ryori não é uma atividade óbvia, né? Você não vai entender o que que é isso. Ryori ni ikimasu não faz muito sentido, mas estudo faz sentido, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fala, Elisa. Elisa primeiro. Pode me explicar a pergunta dela, que eu não entendi a pergunta. A Bia, ela perguntou dessa aglutinação. Ela viu essa frase aqui, aí tinha essa frase aqui, a semana que vem vou na floresta tirar foto. Aí tem o verbo tirar aqui, torimasu, junto com o ikimasu. Aí ela falou, você explicou que junta o torimasu com o ikimasu para você falar ir fazer alguma coisa. Aqui é ir tirar foto, né? Aí ela perguntou, dá para usar com outros verbos? Aí eu disse sim, que dá para fazer aqui, por exemplo, ir comer, ir a estudo, né? Entendi. Beleza? Obrigada. Nada, Bia? Pode fazer isso com qualquer verbo? Tipo, Sim, qualquer verbo, mas como eu falei, nesse caso aqui fica estranho com algumas coisas, não vai ser todas as coisas que você vai poder usar o substantivo só, né? Porque se você fala benkyou ni ikimasu, fica óbvio o que que é. Se você falar ryori ni ikimasu, fica estranho, porque ryori não é uma atividade óbvia. Aí, né? tipo, se você colocar o shi, aí fica Ryori tudo bem. ni ikimasu, aí tudo bem. Apesar de ser estranho, vou para o Japão fazer comida. Mas se você colocar num contexto específico, né? Quem sabe? Rapidinho, Elisa. Eu acho que eu consigo entender com o X. Sem o X, eu acho confuso. Eu fico, o quê? Eu não entendo o que que é. Fala, Elisa. Sobre o ikimasu e o verbo ku, não é necessariamente ir no sentido de chegar a algum lugar, né? É ir de ir mesmo. Eu vou, você vai no restaurante, você vai no Japão. Mas fisicamente não precisa, ou... Fisicamente. Mas Você quer saber, por exemplo, esse aí é fisicamente. Eu acho que eu entendi sua pergunta. Não é a mesma coisa que você falasse, vou estudar agora. isso. Não é a mesma coisa. Esse é fisicamente. Você vai a algum lugar fazer alguma coisa. Uhum. Tá? É diferente. Em português a gente fala, agora eu vou estudar, né? Não é isso. Uhum. E o não Se fosse físico? isso. Oi? Eu ia perguntar isso. Então, Se fosse se fosse isso, é suru. Kurekara shimasu. Vou estudar agora. É o suru normal, suru shimasu. Ok? Obrigada. Posso passar para a próxima? Posso? Sim. Beleza. Deixa eu apagar aqui. Então, uma pergunta da Evelyn. Sobre a questão 17 da lição 16. Esse verbo kaioteimasu tem o mesmo sentido de ikimasu? Teria diferença se substituído nessa frase? Então, a gente tem aqui a frase em questão. Musuko wa shiritsu no chugakkou ni kaiotte imasu. A diferença do kaiou e do iku é que iku é ir. Kaiou é frequentar. Então, se você fala que ele kaioteimasu, significa que ele frequenta como aluno. Então, em japonês, quando você fala que você vai à escola, você frequenta a escola, você usa esse verbo. O verbo iku é ir, de você se deslocar de um lugar para o outro. Né? Essa é a diferença. Provavelmente em português, eu não sei como estava traduzido, mas provavelmente em português estava eu não sei se estava meu filho vai à escola, vai a uma escola particular. Você lembra, Evelyn? Sim, tá desse jeito. Meu filho acho que vai entrar em uma escola privada, né?
algo assim. Isso. Caiu, na verdade, é frequentar. Tava escrito vai entrar no futuro? Eu nem tô lembrando. É porque Tá, é às vezes porque. eu uso e, tipo, depois eu tento corrigir de acordo com a tradução da Aham, senhora. Eu acho que eu esqueci de mudar. da senhora. Ok. Eu não me acostumo de ser chamada de senhora. Então, Esqueci. não, fica à vontade. Se você preferir me chamar de senhora, pode chamar. Eu acho que não precisa. Mas aqui eu perguntei isso porque o tempo do verbo aqui, o tempo do verbo ele tá no presente mesmo. Ela está frequentando, porque é o teimasu, né? Então, se tiver no futuro lá, tá errado a tradução. Depois, se tiver lá, você me fala, tá? Pode até Certo, eu vou dar uma perguntar. olhadinha. Pode até perguntar, meu filho. Pode até estar traduzindo assim, meu filho vai à escola particular. Pode até ser, mas quer dizer que pode parecer que ele está indo já. Mas uma tradução mais exata seria frequenta, né? Meu filho frequenta particular. Fala, Elisa. Eu pensei que não tinha diferença entre presente e futuro na. Então, a diferença é que a forma maço, que é presente e futuro, ela não é gerúndio. Por exemplo, se eu falo Watashi wa gohan o tabemasu, por exemplo, um exemplo fácil de entender é se você coloca um tempo. Por exemplo, se eu falo Watashi wa mainichi tamago o tabemasu, eu como ovo todo dia. Eu como. Isso não está no presente? Eu como, né? Eu como ovo todo dia. Watashi wa, por exemplo, de manhã. Watashi wa asa tamago o tabemasu. Eu como ovo de manhã. O tempo está no presente. Só que o teimasu, ele é como se fosse o gerúndio. Então, se eu falo Watashi wa mainichi tamago o tabeteimasu, eu falo, eu estou comendo ovo todo dia. Estou comendo. O teimasu, ele é gerúndio. E quer dizer que é uma coisa que está acontecendo agora mesmo. O que você está fazendo agora? Estou estudando. Isso é gerúndio. Isso é teimasu. Beleza? Entendi. Obrigada. Isso é teimasu, né? O gerúndio também é presente. Estou estudando, né? E essa é a diferença do teimasu para o maço normal. Uhum. Obrigada. Nada? Tudo bem aqui, gente? Evelyn disse que entendeu. Beleza. Vou passar para o próximo slide. Aqui, essa é bem simples. Pergunta da Evelyn também. Sempre que eu quiser dizer que vou jogar tal esporte, eu uso dessa forma. Bareiboro oshimasu. Saka oshimasu. Sim. Essa é bem simples. Você coloca o nome do esporte, suru, né? Tênis o suru. Basquetebol o suru. Yaku o suru. Eu poderia ter escrito uns exemplos aqui, mas eu só escrevi sim. Yaku o suru. Dá para você usar várias formas assim aqui, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Isso é bem simples mesmo. Pergunta da Evelyn também. Por que tem o moraimasu na questão 20? Na frase, ela vai pedir ajuda da mãe, mas não necessariamente recebeu ajuda. Essa frase, a tradução não estava certa. Depois eu olhei, eu deixei escapar. Depois eu olhei e aí eu corrigi e eu upei o arquivo de novo. Eu acho que eu upei, dá uma olhada lá. Eu mexi na tradução dessa frase. Na hora que eu revisei o documento, eu perdi isso. Então, o haha ni ikuji o tetsudatte moraimasu. Eu não lembro como estava aqui. Eu acho que era minha mãe me ajuda na creche. Uma coisa assim, não era, Evelyn? Eu acho que nessa pegada aí, tipo, vou Né? pedir ajuda, Minha né, mãe me para ajuda na cuidados. creche.
Só que creche e cuide significa criação do filho, né? É, Filho. Significa isso. Elita, oi Elita, tudo bem? Quanto tempo? Oi, Sensei. E aí? Oi, gente. oi. Então, nós estamos aqui vendo aqui umas questões. Então, aqui, ó, o Moraimasu, Hahani, para minha mãe, e Kuji, que é a criação do filho, ou Tetsudate Moraimasu. Esse te Moraimasu, ele fica com a ideia de que você está pedindo um favor para alguém. Que você está pedindo, quando você usa a forma temoral, parece que a pessoa que você está se referindo vai fazer essa ação de favor para você. Então, é como se fosse, ela está me ajudando, ela está ajudando para mim. O quê? Ikude. E Ikude é a criação do filho. Por isso eu coloquei Sensei. aqui, rapidinho, Elita, que falou? Uhum. Elita, eu pedi para o pessoal fazer uma coisa, esperar eu terminar de explicar, e depois eu vou perguntar se tem alguma dúvida. Então, aqui teria essa questão do Tetsudate, você coloca a forma T aqui no verbo, e aí você coloca com o Moraimasu. No caso aqui, por isso, minha mãe me ajuda a criar meu filho, porque Kuji é realmente isso de criação da criança, tá? Evelyn, conseguiu entender essa parte? Consegui. Beleza. Elita, o que você queria comentar? Morar em março era receber? Isso. Então, fica como se fosse eu recebo a ajuda da minha mãe na criação do meu filho. Seria algo como isso. E aí a tradução, minha mãe me ajuda a criar meu filho. Aí, nessa frase, até faz sentido você colocar eu recebo a ajuda da minha mãe. Porque a gente fala em português normalmente isso, eu recebo a ajuda da minha mãe para cuidar do meu filho. Não é uma frase estranha, né, em português. Mas dá para você usar, por exemplo, eu posso mudar e could, posso escrever uma coisa completamente diferente aqui. Eu posso colocar assim, Hahani, Keiki, o Kate moraimashita. Hahani, Keiki o Kate moraimashita. Aí aqui eu recebi da minha mãe ter comprado o bolo, fica estranho, né? Aqui a frase é: minha mãe comprou um bolo para mim. Minha mãe me fez o favor de comprar o bolo. É alguma das traduções possíveis, né? Ok? Tudo bem? Sim. Com esse verbo eu já achei um pouco difícil para, tipo, a Então, compreensão. porque em português a frase da mãe com o filho faz mais sentido, porque o verbo é ajudar, né? Então, eu recebo ajuda, a gente fala, mas eu recebo compra, a gente não fala, né? Sensei. Peraí. Evelyn, o quê? Sim, eu só ia falar sim e dizer como tá no gabarito. No gabarito tá, mamãe está ajudando na creche. Então, isso tá errado. A minha mãe está ajudando a criar meu filho. Depois dá uma olhadinha lá na área de membros para ver se eu coloquei mesmo o arquivo alterado com a tradução certa. Eu acho que eu coloquei. Tá bem. Fala, Elton, o quê? Eu ia falar, então, para você usar esse temoraimasu, você só precisa colocar, tipo assim, o verbo na forma T e o moraimasu. Isso. Tipo, temoraimasu, kate temoraimasu. Uhum. E serve para qualquer verbo. Teoricamente sim, a princípio sim. Qualquer verbo eu tenho medo de dizer, porque pode ter coisa que não faz muito sentido. Digamos assim, os mais comuns, os principais. Fala, Elisa.
só destrinchando a frase aqui, como colocaria? O moraimasu seria ajuda, Moraimasu seria ganhar. ganhar. Isso é uma expressão? É um verbo, ganhar, É um moraimasu. verbo. Ah, Isso. então O verbo o te- ajudar é o tetsudate, que está na forma o segundo kanji é de quê? segundo kanji qual? Esse aqui? Não, de tetsuda. É de transmitir. Aliás, gente, desculpa, agora eu percebi que tá faltando um tsu pequeno aqui. É tetsudate, tem um tsu pequeno aqui, Entendi, então, tipo... tá? Não, mas, Aham, Elisa, não pensa o primeiro kanji, o segundo kanji, não. Isso aqui é um verbo inteiro, tá? sim, não, mas é porque, tipo, eu entendo, por exemplo, uma mão e transmitir é como se Ajuda. fosse Aham. ajuda. Eu entendo o seu Isso. Mas juntar. o verbo é tetsudao. Uhum, Tetsudao. Tá? uhum, O verbo é ok. isso, tetsudao. Obrigada. Beleza? Posso passar para o próximo? Ok. Bia, quer falar? Não, eu ia falar que sim. Ok. Seguindo, da Bia. Na lição 10 tem exemplos imoto wa kai o atsumemasu. O atsumemasu achei a tradução como colecionar, coletar, reunir. E na frase shiroi kai o hirota, eu achei como coletar, pegar e juntar também. Queria saber qual seria a diferença. Então, atsumeru é juntar no sentido de colecionar. Você coleciona Funko, por exemplo. A galera coleciona Funko, né? Hiro é você catar, tipo, catar do chão, sabe? É catar uma coisa que tá no chão, você pega. Ah, Coletar nesse sentido. Então, se você fala que você coleta flores, você hirou. Você coleta as flores do jardim. Você hirou. tipo, se tu pega o lixo da rua, por exemplo. Se você pega gato abandonado, é hirou. Sério? Sério. Se você pega Nossa. gato, cachorro abandonado, é hirou. Porque Inclusive, você não eles falam hero quando você. Tem muito assim essas histórias em mangá, em dorama, que tem alguém que tá na rua, aí alguém pega e leva essa pessoa para casa. Nunca aconteceria isso na vida, ninguém jamais vai fazer isso. Mas às vezes tem essas histórias, né? Sim. Aí as pessoas falam que cataram a pessoa e falam hero. Koitsu hiro tal. Falam assim, né? Catei essa pessoa. As pessoas falam isso. Catei essa pessoa aqui. Então é tipo, não precisa necessariamente estar na rua. Pode ser, tipo, você pegou alguma coisa na sua casa, por exemplo. Pegou o quê? Por exemplo, eu catei, por exemplo, um cobertor. Eu peguei um cobertor. Que estava no chão. Isso. Mas tem que estar no chão? Porque o hero, você pega uma coisa que tá. É catar. Catar em português não tem essa ideia de você pegar uma coisa e levantar, ou pegar uma coisa que está jogada num canto e levar para outra. Mas a ideia é essa, de você pegar do chão. Hero. Ah, tá. Tá? Então, se você coleta cogumelos para comer, você tá na árvore, aí você tira os cogumelos, você hero, né? Se você junta, coleciona pedra, coleciona selo, é atsumeru, tá? Essa é a diferença. Dúvidas? Eu só vou terminar de anotar. Tá. Pode terminar de anotar. Beleza. Ok. Aí, próximo da Bia também. Não entendi muito bem a frase da lição 11. Kugatsu ni naru to, sanrin wa koyo de, momiji de, né? Tanto faz. Momiji de akaku narimasu. Fiquei com dúvida nas partículas da frase. Aí eu separei aqui as partículas para a gente olhar. Então,
Kugatsu ni, esse ni está marcando o tempo, né? O ni está marcando o tempo, quer dizer, em setembro, kugatsu. Em setembro, kugatsu ni naru. Naru é se tornar, né? Esse to é tipo quando. Quando se torna setembro? Quando se torna o tempo de setembro, digamos. Quando se torna setembro, sanrin wa é aquele wa de tópico, né? Quer dizer, os bosques das montanhas. Momiji momiji são as folhas vermelhas, né? Akaku narimasu é fica vermelho. Então, fica vermelho de momiji, que são as folhas. Fica vermelho com as mômides, porque o D aqui, a função do D, é dizer com o que, é o D de instrumento. Fica vermelho com o quê? O que que faz ficar vermelho? As folhas vermelhas, que são as mômides, né? Aí essas são as partículas. Teve alguma partícula específica que você não entendeu? Foi esse to que, tipo, eu não tinha pegado. E o D também. Esse to, ele é um to total de... É um to de quando. Quando se torna setembro. Uma coisa, por exemplo, tem uma frase que fala Sakana o taberu to atama ga yoku narimasu. Quando você come peixe, você fica esperto. Sakana o taberu to, eu vou escrever para vocês. A minha amiga cantava Sakana, 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 sakana o taberu to atama ga yoku naru. Sua cabeça fica boa. Sakana o taberu to atama ga yoku naru. Sakana, 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 sakana o taberu to atama ga yoku naru. Ela ficava cantando isso loucamente. A menina da Rússia. Era algum, tipo, comercial ou algo do tipo? Por peixes. Vocês falaram ao mesmo tempo, eu não entendi nada, o quê? Bia? Não, eu ia perguntar se era algum comercial ou algo do tipo. Nem sei, não lembro mais. Isso faz literalmente 10 anos. Eu não lembro. É uma óbvia aficionada por peixes. Eu adoro peixe também, então eu lembrei logo dessa música. Mas então, esse to é quando ele às vezes é traduzido como se. Se você faz alguma coisa, mas tem esse sentido de quando você fizer, se você fizer, tal coisa vai acontecer. Né? Eu acho que ele é melhor traduzido... Consequência. Isso. Tudo bem? Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma... Tem. Outra da Bia. Estudiosa. Estava vendo a letra da primeira intro de Fullmetal e logo na primeira frase está assim. E eu lendo assim, o quê? E o minuto... é alguém. Aí eu escuto logo. O pior é que eu li a primeira intro de Fullmetal, minha filha, a primeira intro de Fullmetal é Melissa, tá? Essa não é a primeira intro de Fullmetal, essa é a primeira intro de Fullmetal Brotherhood, tá? Desculpa. Aí eu fiquei tentando colocar a Melissa, a melodia da Melissa nisso, eu não consegui. Mas felizmente é uma das frases mais clássicas da música, então rapidamente eu soube o que era. Yume no Tsuzuki, oikakete ita hazu nanoni. Essa música é ótima. Essa música é uma das mais divertidas de você aprender, a cantar uma música rápida em japonês. Mas, enfim. Aí a dúvida eu tive dúvida nessa construção do raso nanoni. Tinha visto raso separado e o nanoni separado. Mas é isso mesmo.
O raso é uma coisa, nanoni é outra, né? Yume no Tsuzuki, que é o resto do sonho, né? A continuação de sonho. Oikakete ita. Oikakeru é você ir atrás, né? Oikake ita hazu quer dizer eu deveria. Esse raso aqui é eu deveria. E nanoni é mais, é tipo no entanto. Aí o resto tá no resto da música. Era só isso mesmo. É isso. Né? O nanoni vai completar com o outro pedaço, né? Mas eles são coisas separadas mesmo. Beleza. Eu achava que eu tava lendo errado. Não é raso nanoni tudo junto, não. Beleza? E, nossa, eu fiz tipo, uma pesquisa, uma mega pesquisa com o Razu. Aí deu, tipo, umas 5 folhas, tudo umas frases, tipo, tem umas estruturas que elas são foda, cara. Tem muita coisa, tem muito detalhezinho, assim. Aí, às vezes, alguém me pergunta, me explica tal coisa, eu fico, cara, você tem... Oh, não. Você tem 2 horas? É meio assim.